Oi, gente. Eu fiquei responsável por fazer um resumo do capítulo 9 do livro Cristão Contagiante, que é o que a gente vem trabalhando durante um tempo. E o capítulo ele tem por título Descubra a abordagem que combina com você. Então, hoje a gente vai falar mais sobre alguns tipos de abordagens que a gente pode usar para comunicar o evangelho para as outras pessoas. Durante um tempo, quer dizer, desde o início do livro, a gente vem dando ênfase à comunicação, interpessoal, relacionamentos intencionais. A gente vem falando que a forma mais eficaz de se falar do evangelho é de uma forma mais íntima, construindo amizade, construindo um relacionamento mais duradouro. E hoje a gente vai falar de outras técnicas, ou seja, não é porque eles acham, os autores, acham que a estratégia mais eficaz seria o relacionamento mais íntimo, que anula todas as outras formas de evangelismo. E hoje a gente vai falar sobre algumas dessas abordagens que a gente pode se identificar e ver exemplos bíblicos sobre essas abordagens, O capítulo ele começa assim: era o fim. Ele descartara o evangelismo pessoal e estava pronto para investir tempo e energia em outra coisa. Não que ele não acreditasse no evangelismo, sabia que era importante, bíblico e a única esperança de ajudar as pessoas a encontrar Cristo. Com certeza era uma coisa que alguém deveria fazer, mas não ele, não mais. O que azedou a atitude do meu amigo em relação a partilhar a fé? Ele havia ingerido uma alta dose de tentativas que não combinava com seu perfil. Então, a gente vai falar hoje sobre abordagens diferentes para diferentes tipos de pessoas. Não diferentes tipos de pessoas que vão receber o evangelho, mas daquelas que vão comunicar. Uma das maiores barreiras do evangelismo são conceitos equivocados sobre o evangelho, sobre como fazer. Isso é dos dois lados, tanto como ele chama aqui, interessado, que é uma pessoa provável à conversão, alguém que está lá, pode ouvir, que está disposto a ouvir o evangelho, que ele tem uma imagem desfocada sobre o caráter da igreja, o caráter de Deus, porque o que ele vê nem sempre condiz com o que ele ouve, Crentes que não praticam de verdade. E também tem um equívoco da parte do lado cristão, que ele fala sobre o cristão, ele vem com abordagens não legais. As pessoas se assustam e tal, entende aqui? Equívoco quanto à iniciativa evangelística tende a inibir o envolvimento. Então, a pessoa, dependendo de como ela vai iniciar uma conversa, ela pode se sentir confortável, pode não se sentir confortável, pode não gostar da estratégia e se trancar, não querer mais evangelizar, sabe? E isso é o que ele vem falando, Esse capítulo são técnicas diferentes para abordagem que combina com você. E aí, primeira coisa, a gente vai pensar como seria a primeira imagem que vem na sua cabeça quando a gente fala de evangelista. Quando a gente fala evangelista, a primeira coisa que a gente pensa seria uma pessoa que propaga o evangelho e tal, que é uma pessoa honesta, que fala do verdadeiro amor de Deus e tal. Ou o conceito evangelista daquelas pessoas, daqueles caras, pastores que aparecem na TV, Que muitas vezes são mais voltados para a teologia da prosperidade. Hoje em dia tem algumas outras igrejas que têm canais e tal, então a gente não pode, de certa forma, generalizar. Mas qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? É essa primeira coisa que vem na cabeça, a primeira impressão que faz com que a gente tenha vontade de falar do evangelho, ou é essa primeira impressão que faz com que as pessoas criem uma barreira para receber o evangelho. E daí a gente vai pensando no âmbito geral, assim. Geralmente as funções, tanto em igreja quanto em empresas, elas são feitas por pessoas que
estão aptas para trabalhar. Não significa que essas pessoas gostam ou se identificam pelo que fazem, mas sim porque é melhor, porque o salário é melhor, e na igreja não é diferente. Não falo em questão de salário, mas as pessoas costumam tapar o buraco, digamos assim, né? Ou seja, ali está faltando alguém, olha, tu pode fazer isso. Um professor de EBD faltou, olha, aquele irmão, ele lê muito a Bíblia, pode substituir? Mas será que aquele irmão gosta de ensinar? Será que aquele irmão gosta de falar em público? Será que aquele irmão tem aquela técnica, sabe, de falar com muitas pessoas ou de seguir alguma linha da lição e tal? Então, são pessoas que estão lá para exercer alguma função, mas não necessariamente que gostam de fazer aquilo, que aquela função não combina muito bem. Mas, só que em 1 Coríntios 12:11, deixa eu abrir aqui, que é melhor. 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Esse capítulo ele fala sobre os dons espirituais, e esse versículo ele diz o quê? Que o dom não é para todos, mas Deus distribui os dons para cada pessoa individualmente conforme Ele quer. Ou seja, daí a gente já tem o pensamento de que não é todo mundo que está apto para fazer qualquer coisa. Não é todo mundo que está apto para ensinar, não é todo mundo que está apto para cantar, não é todo mundo que está apto para falar, para pregar. Cada um tem sua individualidade, cada um tem o dom que Deus lhe deu. E daí, a gente pensando nisso, de que cada um tem o seu dom diferente, a gente vai ver 4 abordagens diferentes para comunicar o evangelho para outras pessoas. A primeira abordagem é a abordagem direta de Pedro. Ele fala aqui que a gente já conhece a trajetória de Pedro, ou seja, ele é uma pessoa que não é muito paciente, ele é muito direto. Aqui diz mesmo assim, que ele era do tipo preparar, apontar, fogo. Tudo que Pedro precisava era a certeza de estar certo e que quase nada poderia detê-lo. Ele era confiante, ousado, direto. Por ele ser assim, uma pessoa, pá, cheguei, eu faço, eu vou, muito direto, sem muita enrolação, os autores entenderam que ele foi a melhor pessoa para poder pregar em Atos 2, que foi a melhor pessoa para falar em público, falar diretamente o que precisava ser falado, para que aquelas muitas pessoas, aquelas milhares, né, foram 3.000 pessoas, para que aquelas pessoas se convertessem. Era um dia importante, era um dia que teria muita gente e era um dia que precisava que a comunicação fosse a mais clara, mais direta, mais simples possível. E Deus usou Pedro. Ou seja, é uma abordagem direta que pode funcionar e que pode combinar com você. Eu fiquei pensando assim, será que essa abordagem é a que combina comigo? Eu fiquei pensando assim, não sei, talvez, mas seguimos, né? Ele diz assim, sobre o episódio de Atos 2, né? A personalidade de Pedro era sob medida para dar conta do recado. Com o poder do Espírito Santo, ele confrontou as pessoas com os fatos e Deus usou milagrosamente seus esforços. E daí ele diz, né, que 3.000 pessoas se converteram e tal. Aí você analise aí, será que é essa abordagem que combina com você? Se não, a gente tem mais 5 para falar. Enquanto eu for falando, você vai pensando se essa abordagem combina com você, se não combina, se você conhece alguém que combina com essa abordagem. Tem algumas aqui que eu fiquei pensando, eu anotei aqui no meu caderninho, quais seriam as pessoas que eu pensei quando eu estava falando sobre essas abordagens, né? E nessa abordagem direta eu pensei eu. Por que será, né? A segunda abordagem é a abordagem intelectual de Paulo. Paulo, a gente conhece a história dele, ele foi um fariseu, que ele foi educado por uma pessoa muito importante, muito inteligente, que tinha muito renome, que possuía muito conhecimento. Então Paulo, ele não era assim, pá, ele não era desse tipo de pessoa, ele era aquele que levava a refletir
que tirava suas dúvidas. Não é à toa que ele escreveu várias cartas explicando direitinho, tintim por tintim, como os receptores das cartas deviam agir no caso de Timóteo, né, de 1 Timóteo, como as igrejas deveriam ser no caso de Efésios. Então, ele era uma pessoa muito didática, muito intelectual, que usava toda a sua inteligência, toda a sua lábia, toda a sua história, né, para falar do evangelho. E daqui ele dá o exemplo de Atos 17, que é quando Paulo vai falar com alguns filósofos e tal. Aí aqui ele diz: você consegue imaginar uma pessoa melhor para Deus enviar aos filósofos de Atenas? Em Atos 17 você pode conferir Paulo apresentando um argumento genial que começa do altar ao Deus desconhecido e faz todo o caminho até chegar no único Deus verdadeiro e ao Messias ressurreto. E daí ele diz que a abordagem foi tão eficaz que alguns dos ouvintes céticos se tornaram cristãos. Ou seja, quem melhor do que Paulo poderia ser usado para falar com os filósofos? Qual era? Ia ser um pescador? Não ia ser. Tinha que ser alguém que possuísse todo o conhecimento, toda a lábia, que conhecesse as leis para poder dizer, não, assim, 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 assado. Tinha que explicar tudo direitinho e ele era uma pessoa intelectual. E daí, nessa abordagem intelectual, eu pensei muito em Nilson, né? Nilson é uma pessoa que conhece bastante das coisas. Eu pensei muito nele. E em Rodrigo, que Rodrigo ele também é muito de parar para conversar, para pesquisar, entender, argumentar de forma coerente. E daí eu pensei neles dois. A outra abordagem é a abordagem testemunhal do homem cego. Aqui ele fala sobre João 9, o homem cego, Jesus o curou colocando saliva com terra nos olhos, ele curou, ele foi curado. Falou para as pessoas que Jesus tinha o curado. As pessoas levaram ele para as autoridades e as autoridades ficaram perguntando assim: mas quem foi que ele salvou? Quem é esse homem? Você conhece? E não sei o que. Ficou enchendo de perguntas e ele simplesmente respondeu: de uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ou seja, a abordagem dele foi testemunhal. Ele não queria ficar filosofando quem era Jesus, por que ele veio, mas por que ele salvou, ele curou, qual era a intenção dele ter curado, embora no começo da passagem Jesus diga, né? Porque alguns discípulos perguntaram: esse homem ele é cego por causa dos próprios pecados ou por causa dos pecados dos seus pais? E Jesus diz: nenhum dos dois. Ele é cego para que a glória, o louvor do Senhor se manifeste. Jesus explica que ele era cego com um propósito. Mas o cego não quis perguntar qual era o propósito, que eu era cego e agora eu estou vendo. Ele só estava dizendo: eu tenho que enxergar, agora eu enxergo. Então, essa seria uma abordagem testemunhal. E eu pensei em Joaninha, a filha de Glícia, né? Que ela teve câncer e tudo mais. E a partir dessa vivência, ela testemunha do Senhor, das maravilhas, de como Deus deu todo o suporte a ela, assim como a igreja, os pais, enfim. Ela é uma pessoa que usa dessa abordagem testemunhal. E daí foi ela que eu pensei. A outra abordagem usada é a abordagem interpessoal de Mateus. Essa abordagem eu não vou passar muito tempo nela, porque a gente já falou sobre ela no estudo passado, né? Enquanto Mateus ele faz uma festa onde tinha os discípulos, onde tinha Jesus e também tinha os amigos dele, que eram pessoas não consideradas como boas pessoas pela sociedade, né? Que eram cobradores de impostos. Mesmo assim, ele queria, a partir de uma festa, de um momento totalmente descontraído, mostrar para as outras pessoas que ser cristão é diferente, porém não anula a autenticidade de ninguém, não anula a personalidade de ninguém. E que também há possibilidade de convivência entre as duas pessoas. A gente e muitas outras pessoas, a gente tem a mania, a intenção, não sei como falar assim, mas de dizer que cristão só anda com cristão.
cristão não pode andar com pessoas não cristãs. Mas como a gente vai comunicar o evangelho se a gente não tem relação com essas pessoas? Mateus, nessa festa, foi o melhor exemplo que a gente poderia ter. Porque ele mostra que a gente é cristão, a gente pode ter relacionamento com pessoas não cristãs e a partir desse relacionamento a gente conquistar pessoas para Cristo. A gente não pode dizer só ando com crente, a gente tem que andar com outras pessoas e mostrar pela nossa vida, pelas nossas ações, pelo nosso entendimento, nossas explicações, a palavra do Senhor, né? E Mateus foi esse exemplo. Quem eu usei do exemplo interpessoal foi Flávia, porque ele usou esse exemplo clássico de Mateus, mas só que também fala de pessoas que gostam de receber outras em casa, que gostam de ter uma conversa, tomar um café, comer um bolo, enfim, nesse sentido, né? De você parar para conversar. E eu vejo Flávia muito receptiva, que ela gosta de receber as pessoas, gosta de parar para conversar. E essa seria talvez uma abordagem que combine com ela. Eu tô aqui só lembrando das pessoas, tá? Pode ser que não combine nada do que eu tô pensando, a não sei o que, até eu ainda tenho uma dúvida. Mas são pessoas que me vêm à cabeça quando eu penso nessas abordagens diferentes. Tem a abordagem convidativa da mulher samaritana. Quem não conhece a passagem da mulher samaritana? Depois eu coloco sábado. Eu dou todas as referências, fica melhor assim, né? Mas a abordagem convidativa da mulher samaritana. Ela era uma mulher, ela era samaritana e ela tinha tudo para ser desqualificada. Ele diz aqui, ó, haviam 3 coisas contra a mulher samaritana. Primeira, ela era samaritana. Segundo, ela era mulher. E terceiro, ela tinha um estilo de vida imoral. E naquela época, qualquer um desses elementos era suficiente para desqualificar a mulher. Mas mesmo assim, Jesus parou, conversou com ela, mostrou o erro que ela tinha. Ela se convenceu que ele era realmente o mestre, que ele era realmente Jesus. E saiu a convidar outras pessoas para ouvi-lo. Convidou, chamou, muitas pessoas vieram e várias pessoas se converteram através do que ouviram de Jesus. Aqui tem, muitos amigos dela declararam no versículo 42 do capítulo João 4, João 4, e a partir do versículo 42, os amigos dela declararam: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos o que este é realmente o Salvador do mundo. Ou seja, a partir da abordagem convidativa dela, ela teve a experiência, ela ouviu Jesus, ela disse, vou convidar todo mundo. Mas ela tinha essas características que o pessoal podia dizer, não é confiável, essa mulher não tem uma vida digna. Como é que ela está falando de um mestre, um senhor, um salvador? Como assim? E simplesmente rechaçar. Mas não, as pessoas vieram, ouviram Jesus e muitas delas depois declararam que ele era realmente o Salvador do mundo. Então, ela, a partir dessa lábia dela de convidar as pessoas e dessa convicção também, como é que eu posso dizer, essa alegria em convidar as pessoas, ela realmente fez com que as pessoas viessem para falar com ela, para ouvir Jesus. Nessa abordagem convidativa, eu lembrei muito do meu tio Joabe, que ele convida todo mundo, ele chama, ele vai na casa da pessoa buscar para ir para algum evento da igreja, alguma coisa, ou até evento da família mesmo, quando tem algum aniversário, no parque longe. Aí ele diz, você vai? A gente, não tenho como chegar, não sei o que. Ele fala, eu vou buscar, pega o carro dele, leva todo mundo. Então, assim, é uma abordagem convidativa, ele convida as pessoas. E ele consegue ser, claro, o convincente suficiente para que as pessoas vão, não simplesmente deixem o convite dele para lá. E uma pessoa que a gente conhece é Paula, né? A parte dela é mais com as crianças, mas ela convida as crianças, boa parte das crianças vão, quando tem dia de mãe, pai, essas coisas, as mães vão. Então, assim, é uma abordagem que ela convida as pessoas, é convincente o suficiente para que as pessoas vão. E isso é muito bom. E ele dá até uma brincadeira assim, se a sua van
já tá lotada, compre um carro maior, que é para levar muito mais gente para a igreja. E era isso que meu tio fazia. Ele sempre, quando era uma bicicleta, ele levava um no quadro, no bagageiro, outro não sei aonde, mas levava todo mundo para a igreja. Quando ele comprou um carro maior, todo mundo ia no carro apertado, mas todo mundo ia para a igreja. Ou seja, ele tem uma abordagem, ele convida as pessoas bem convincente, né? E a última abordagem que a gente vai falar hoje, a abordagem assistencial, que aqui ele usa o exemplo de Tabita, que é Atos 9, a partir do versículo 36. Ele mostra lá, né, que Tabita ela era uma pessoa, ou Dorcas, os dois nomes pode ser, porque pode ser que você leia Dorcas, mas não era outro nome, mas dois nomes estão servindo para Tabita. Então, ela era uma pessoa que fazia boas obras. Ela cuidava das viúvas e de outros necessitados da cidade. Ela morreu, foi ressuscitada. Aí aqui tem, cadê? Seu trabalho era tão importante que quando ela morreu, prematuramente, Deus enviou Pedro para ressuscitá-la dos mortos, para que entrasse em ação novamente. Quando você vai ler o texto, você vai ver que ela morreu. Então, tem algumas cidades que ele fala, né, quem está próximo, quem não está. E daí, Pedro vai lá e ressuscita ela. Deixa eu abrir, né? Atos 9, 36. A ressurreição de Dorcas. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e a esmola que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, a cidade, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pediram: não demores em vir-te conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. E dando-lhe a mão, levantou-se, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. E daí ele fala que ela era tão importante que até quando ela morreu, Deus enviou Pedro para ressuscitar ela, para poder ela continuar fazendo a boa obra dela. Ele também fala, a abordagem essencial não se limita a você fazer boas obras no sentido de dar um sopão, dar uma comida, uma roupa, enfim. A abordagem essencial é voltada para ajuda, numa mudança, consertando alguma coisa, cuidando do filho da pessoa. Dá o exemplo aqui de um irmão que a irmã tentou convencer de todas as formas ele a ir para a igreja, mas ele não foi. E daí, quando ele viajou para outro lugar, uma família lhe deu toda a assistência. A partir dessa família, eles conheceram a Cristo, voltaram para a cidade e passaram a viver com a irmã. Então, a conclusão disso tudo é: independente da abordagem que você tenha, que você mais lhe identifique, que você trabalhe com ela, que você a desenvolva, a proclamação do reino aconteça. E que você se junte com as outras pessoas de abordagens diferentes, com o intuito de falar de Deus para as outras pessoas. E é isso, né? Depois, sábado que vem, a gente se encontra. Então, vá pensando na abordagem que combina com você. Se nenhuma dessas combinou, qual aqui mais funcionaria? Se você lembrou de pessoas quando estava ouvindo o vídeo, quando estava lendo o texto, se você pensou de algumas pessoas que combinam, são exemplo para você, que você quer ser igual a ela quando crescer, que você pense nisso, ore a Deus. Se você não sabe a abordagem, ore para que o Senhor lhe mostre, mas que tudo seja para a proclamação do reino e que nós não sejamos igual o exemplo do começo, que a pessoa tentou de tudo, não sabia o que combinava e simplesmente não quis mais evangelizar. Que a gente possa encontrar o que mais combina e
falemos de Jesus para as outras pessoas. Tchau, tchau. Até sábado.